A compreensão recente sobre a possibilidade de um planeta gigante no sistema Alpha Centauri, obtida através de observações do telescópio espacial James Webb, traz um avanço considerável para a pesquisa exoplanetária. Alpha Centauri, localizado a aproximadamente 4,5 anos-luz da Terra, é um sistema triplo composto por Alpha Centauri A, Alpha Centauri B e Próxima Centauri. Os dois primeiros são análogos ao Sol em massa e luminosidade, enquanto Próxima é uma anã vermelha que já possui um planeta confirmado em sua zona habitável. Esse conjunto, devido à proximidade e semelhança com o nosso sistema, sempre foi considerado um alvo privilegiado para a detecção direta de exoplanetas. Apesar disso, décadas de observações não haviam confirmado a presença de planetas ao redor de Alpha Centauri A ou B, mesmo após tentativas com instrumentos como o Telescópio Espacial Hubble e o Very Large Telescope do ESO. Em 2019, surgiu um possível candidato, chamado C1, situado próximo à zona habitável de Alpha Centauri A, mas sua natureza permaneceu incerta, podendo ser um planeta ou apenas poeira. Com a entrada em operação do James Webb, equipado com capacidades coronográficas no instrumento MIRI, tornou-se possível bloquear a luz estelar intensa e observar comprimentos de onda no infravermelho médio, que favorecem o contraste com planetas de temperatura entre 200 e 350 Kelvin. Mesmo assim, desafios técnicos se impuseram. O brilho excessivo de Alpha Centauri a impossibilitava uma aquisição direta segura, e a presença de Alpha Centauri B introduzia contaminação luminosa adicional. Para contornar isso, os cientistas utilizaram uma estratégia de observação com referência a uma estrela distante, Epsilon Musca, produzindo imagens calibradas para análise posterior. Foram realizadas observações em agosto de 2024, fevereiro de 2025 e abril de 2025. No primeiro período, detectou-se uma fonte pontual, designada S1, a cerca de 2 unidades astronômicas de Alpha Centauri A e separada angularmente por 1,5 segundos de arco. Essa emissão infravermelha permitiu estimar propriedades físicas do objeto. Curiosamente, S1 não foi detectado nas 2 campanhas seguintes, o que obrigou os pesquisadores a testar hipóteses. Não se tratava de um artefato instrumental, pois diferia dos padrões residuais gerados por Alpha Centauri B. Não era um objeto distante estacionário, já que o movimento próprio do sistema deslocaria a posição relativa. Tampouco era um corpo do sistema solar, pois não apresentou deslocamento apreciável durante mais de 2 horas de observação, e não havia registro no catálogo de pequenos corpos. A hipótese mais consistente foi a de que S1 fosse um planeta em órbita de Alpha Centauri A, possivelmente o mesmo C1 observado em 2019. Ao combinar dados astrométricos das 2 detecções e considerar as não detecções posteriores, modelou-se uma órbita provável com período entre 2 e 3 anos e certa excentricidade, talvez próxima de 0,4, além de inclinação significativa em relação ao plano principal, possivelmente até 50 graus. Essas características orbitais podem ser explicadas por efeitos gravitacionais de longo prazo, induzidos por Alpha Centauri B, fenômenos já modelados e estáveis em sistemas triplos. As estimativas físicas apontam para um planeta semelhante a Júpiter ou Saturno, com raio possivelmente um pouco maior que o de Júpiter, e massa entre 90 e 150 massas terrestres. Sua temperatura média, determinada pela radiação recebida de Alpha Centauri A, seria em torno de 225 Kelvin, aproximadamente menos 48 graus Celsius, tornando-o um gigante gasoso frio. Uma alternativa plausível seria que parte da emissão detectada fosse proveniente de um sistema de anéis, com área equivalente à metade dos anéis de Saturno. Essa hipótese explicaria variações de temperatura detectadas entre as observações de 2019 e 2024. A confirmação desse planeta teria implicações significativas
para teorias de formação planetária em sistemas binários. Embora a presença de duas estrelas possa dificultar o crescimento de planetesimais, simulações prevêem zonas de estabilidade onde planetas podem se formar e persistir por bilhões de anos. Contudo, a existência de um gigante gasoso nesse sistema limitaria a presença de outros planetas em determinadas regiões, especialmente além de 4 unidades astronômicas da estrela principal, devido a instabilidades dinâmicas. Isso reduz a probabilidade de planetas adicionais em zonas externas à habitável. O próximo momento favorável para tentar uma redetecção será em agosto de 2026, quando o planeta, se existir, deverá estar em separação angular máxima, facilitando a observação pelo James Webb e possivelmente pelo futuro telescópio espacial Nancy Grace Roman. Essas observações poderiam permitir medições diretas de massa via velocidades radiais ou detecção com o ALMA, caso haja sinais associados a discos ou anéis. A confirmação tornaria esse objeto o planeta mais próximo, mais antigo e possivelmente mais frio já obtido por imagem direta fora do Sistema Solar, ideal para estudos comparativos com Saturno e Júpiter. Por enquanto, permanece como candidato, aguardando novas evidências. E se o tema instiga sua curiosidade e interesse pela astronomia de fronteira, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Assim você acompanha em primeira mão cada nova descoberta e análise detalhada que traremos. A análise detalhada do sistema Alpha Centauri exige a compreensão de sua dinâmica estelar e de como ela influencia a possibilidade de formação e estabilidade de planetas. Alpha Centauri A e Alpha Centauri B orbitam-se mutuamente com período de 79 anos, mantendo uma distância média que, em termos astronômicos, coloca suas interações gravitacionais em um regime significativo, mas não destrutivo para estruturas em zonas internas próximas a cada estrela. A terceira componente, Próxima Centauri, é muito mais distante e de massa reduzida, mas ainda exerce influências de longo prazo. Essas condições tornam o sistema um laboratório natural para o estudo da formação planetária em ambientes binários, algo que, até poucas décadas atrás, era considerado improvável. Estudos teóricos e simulações computacionais demonstraram que existem regiões conhecidas como zonas de estabilidade circunestelares, onde planetas podem manter órbitas estáveis por bilhões de anos, mesmo em sistemas binários. Essas zonas dependem fortemente da excentricidade e da inclinação da órbita estelar, bem como da relação de massas entre as estrelas. No caso de Alpha Centauri, a similaridade de massa e composição de A e B favorece a possibilidade de estabilidade, desde que os planetas se encontrem suficientemente próximos de uma das estrelas, de forma que a atração da outra não desestabilize sua órbita. O possível planeta S1C1, caso confirmado, se localiza a cerca de 2 unidades astronômicas de Alpha Centauri A, dentro de um raio que as simulações consideram estável. Contudo, o fato de apresentar inclinação e excentricidade elevadas sugere que, ao longo de bilhões de anos, sua órbita tenha sido modulada por interações de longo prazo com Alpha Centauri B. Esse tipo de variação secular, modelada por teorias como a oscilação de Kozai-Lidov, é responsável por trocas cíclicas entre inclinação e excentricidade orbital, podendo explicar a geometria atual. Um aspecto importante é que a presença de um gigante gasoso em uma órbita como essa pode ter consequências profundas para a arquitetura do sistema planetário. Em nosso próprio sistema solar, Júpiter desempenhou papel crucial na configuração das órbitas dos outros planetas e na remoção de muitos planetesimais. Um planeta gigante, em Alpha Centauri A, poderia, da mesma forma, influenciar drasticamente a formação e sobrevivência de mundos terrestres, principalmente na zona habitável. Modelos dinâmicos mostram que a presença de um corpo massivo nessa posição criaria regiões ressonantes e instáveis em torno de 4 unidades astronômicas, tornando improvável a existência de outros planetas além dessa distância.
A detecção inicial com o James Webb, no entanto, traz limitações. Como o objeto foi observado apenas uma vez e em um único comprimento de onda, qualquer estimativa de sua massa, raio ou composição atmosférica permanece altamente incerta. A temperatura derivada, em torno de 225 Kelvin, indica um corpo frio, semelhante em termos térmicos a Saturno, mas não exclui a possibilidade de um sistema de anéis contribuir significativamente para o sinal infravermelho. Em planetas com anéis extensos, como Saturno, a quantidade de luz refletida ou emitida pode superar a do próprio planeta em certos comprimentos de onda. Se S1, C1 possuir anéis com metade da área dos de Saturno, seu brilho, observado no infravermelho médio, poderia ser reproduzido sem necessidade de um planeta excepcionalmente quente ou massivo. O fato de não ter sido detectado nas observações de fevereiro e abril de 2025 pode ser explicado por sua posição ter migrado para dentro da região de baixa sensibilidade do coronógrafo, o que é consistente com um corpo em movimento orbital. Esse tipo de desaparecimento não seria esperado de objetos distantes e estacionários, como estrelas de fundo, nem de corpos do sistema solar, que apresentariam um movimento aparente mais rápido. Assim, a hipótese planetária continua a ser a mais plausível, embora dependa de confirmação futura. A previsão para agosto de 2026 é estratégica. Nesse momento, segundo os modelos derivados das observações de 2019 e 2024, o planeta atingirá a maior separação angular possível de Alpha Centauri A, ultrapassando 1 segundo de arco, o que maximiza as chances de detecção. Além disso, a geometria será mais favorável para medições fotométricas e espectroscópicas, permitindo a caracterização mais precisa de sua atmosfera, caso a luz refletida ou emitida seja suficientemente intensa. A confirmação desse planeta não apenas representaria um marco na pesquisa exoplanetária, mas também inauguraria um campo de estudo focado na comparação direta entre gigantes gasosos do Sistema Solar e de outros sistemas. Pela primeira vez, poderíamos estudar em detalhe um planeta externo suficientemente próximo para fornecer dados de alta resolução, possivelmente permitindo medições diretas de ventos atmosféricos, distribuição de nuvens e composição química. Tais dados teriam implicações profundas para os modelos de formação planetária, ajudando a entender como gigantes gasosos adquirem e retêm suas atmosferas ao longo de bilhões de anos. Outro aspecto relevante é o impacto tecnológico e metodológico dessa descoberta. O uso do James Webb em modo coronográfico no infravermelho médio mostrou-se viável para a detecção direta de exoplanetas relativamente frios, algo que telescópios anteriores não podiam fazer com precisão. Essa experiência poderá orientar futuras missões, como o Nancy Grace Roman Space Telescope, que terá coronógrafos mais avançados e possivelmente capazes de observar planetas menores e mais próximos de suas estrelas. Ao mesmo tempo, a colaboração com radiotelescópios como o ALMA pode abrir caminho para medições complementares, como a detecção de emissão térmica ou linhas moleculares associadas à atmosfera ou aos anéis do planeta. Se a existência de S1 Quas C1 for confirmada, será necessário também revisar hipóteses sobre habitabilidade em Alpha Centauri. Embora um gigante gasoso frio não seja habitável, suas luas poderiam, em princípio, oferecer condições para a vida, especialmente se estiverem aquecidas por efeitos de maré. No caso de Júpiter e Saturno, várias de suas luas possuem oceanos subterrâneos sustentados por calor interno, e algo semelhante poderia ocorrer aqui. No entanto, a distância de 2 unidades astronômicas de Alpha Centauri A, associada à temperatura relativamente baixa, indicaria que qualquer lua com água líquida dependeria fortemente de aquecimento interno e de composição geológica favorável. O que torna essa possível descoberta ainda mais fascinante é o fato de ocorrer no sistema estelar mais próximo do nosso. A proximidade de Alpha Centauri significa que futuras missões interestelares, mesmo limitadas a velocidades modestas,
poderiam chegar lá em prazos razoáveis em escala histórica. Missões conceituais como o Breakthrough Starshot, que propõe enviar sondas em miniatura a cerca de 20% da velocidade da luz, teriam como destino natural esse sistema, e a existência de um planeta gigante adicionaria um alvo de grande interesse científico. Há, portanto, um conjunto de implicações científicas, técnicas e exploratórias ligadas a essa detecção. O processo de confirmação exigirá paciência e repetidas observações, mas cada passo trará dados valiosos, mesmo que no final o objeto se revele ser outra coisa que não um planeta. O esforço empregado nessa análise, combinando observações infravermelhas, técnicas coronográficas, referências astrométricas e modelagem orbital, exemplifica o nível de precisão e complexidade necessário para avançar na detecção de exoplanetas em ambientes desafiadores. E já que esse tipo de descoberta abre portas para discussões aprofundadas sobre ciência, tecnologia e o futuro da exploração espacial, aproveite para deixar um comentário com sua opinião e suas dúvidas sobre Alpha Centauri. O debate qualificado ajuda a enriquecer e ampliar o conhecimento de todos. Para entender a importância da possível descoberta de S1, C1 no sistema Alpha Centauri, é essencial examinar as bases da dinâmica orbital em sistemas múltiplos e as implicações que isso traz para a formação e estabilidade de planetas. Em sistemas binários ou triplos, como é o caso, a interação gravitacional entre as estrelas pode modificar drasticamente a evolução orbital de corpos menores. Alpha Centauri A e B formam um par binário relativamente apertado, com distância variável ao longo de suas órbitas. O periastro, momento de maior aproximação, e o apoastro, momento de maior afastamento, diferem consideravelmente, e essa variação influencia o potencial gravitacional experimentado por qualquer planeta em órbita de uma das estrelas. O efeito de Kozai-Lidov, já mencionado, é um dos principais mecanismos que pode explicar a inclinação e a excentricidade incomuns observadas ou inferidas para S1.C1. Em linhas gerais, esse efeito ocorre quando um terceiro corpo massivo, neste caso, Alpha Centauri B, exerce perturbações gravitacionais periódicas sobre a órbita de um planeta em torno de Alpha Centauri A, causando oscilações de longo prazo entre excentricidade e inclinação. Isso significa que, ao longo de milhões de anos, a órbita de um planeta pode se tornar mais oval e mais inclinada em relação ao plano de referência, para depois retornar a um estado mais circular e menos inclinado. Essas oscilações podem ter períodos que variam de dezenas a centenas de milhares de anos. Um planeta gigante com essas características não seria inédito no contexto de exoplanetas conhecidos. Observações anteriores de sistemas como HD 80606b ou 16 Cygni BB revelaram gigantes gasosos com excentricidades elevadas, também explicadas por interações gravitacionais em sistemas múltiplos. O diferencial de Alpha Centauri é a proximidade do sistema, que permitiria um estudo muito mais detalhado dessas interações e de seus efeitos sobre a atmosfera e o clima planetário. A estimativa de massa para S1-C1, variando de 90 a 150 massas terrestres, coloca-o na faixa de planetas gigantes típicos, mas abaixo do limite para ser classificado como anã marrom. A incerteza sobre sua massa decorre do fato de que ainda não foi feita medição direta por velocidade radial, método que, no caso de Alpha Centauri, é tecnicamente difícil devido à complexidade do espectro combinado das duas estrelas brilhantes. Uma detecção confirmada via velocidade radial não só fixaria a massa mínima do planeta, como também permitiria determinar sua excentricidade com maior precisão, corroborando ou refutando os modelos orbitais atuais. O aspecto térmico do planeta, com temperatura média estimada em 225 Kelvin, oferece uma oportunidade única para estudar atmosferas frias. No sistema solar, Saturno é o melhor análogo, mas as condições de insolação em Alpha Centauri A diferem.
A estrela é ligeiramente mais luminosa que o Sol, o que significa que, a 2 unidades astronômicas, a quantidade de energia recebida pelo planeta ainda é inferior à que Saturno recebe a cerca de 9,5 unidades astronômicas do Sol. Essa diferença cria um regime térmico peculiar, que influenciaria a estrutura das nuvens, a composição química e o padrão de ventos. A hipótese de um sistema de anéis não pode ser descartada e merece atenção especial. No caso de Saturno, os anéis são compostos principalmente de partículas de gelo e apresentam alta refletividade. Dependendo de sua composição e densidade, os anéis de S1 Conqueto C1 poderiam contribuir significativamente para o sinal infravermelho médio observado. No entanto, a estabilidade de um sistema de anéis a longo prazo em um planeta com alta excentricidade e inclinação depende de fatores como o campo gravitacional, a presença de luas pastoras e a interação com o vento estelar. Estudos de estabilidade de anéis em exoplanetas ainda estão em estágio inicial, mas observações futuras poderiam esclarecer essa possibilidade. Do ponto de vista da formação planetária, a presença de um gigante gasoso nessa região levanta questões. Em sistemas binários apertados, modelos indicam que a formação de planetas gigantes por acreção de núcleo, o mesmo processo que formou Júpiter e Saturno, é dificultada, pois as perturbações gravitacionais reduzem a estabilidade do disco protoplanetário e aumentam as velocidades relativas dos planetesimais, dificultando a fusão. Uma alternativa é que o planeta tenha se formado mais longe e migrado para a posição atual por interações dinâmicas. Essa migração poderia ter ocorrido durante os primeiros milhões de anos, quando o disco de gás ainda estava presente, ou mais tarde, devido a interações gravitacionais com outros planetas que talvez tenham sido ejetados do sistema. Outro ponto que merece análise é a influência que um planeta como S1 Cunha C1 poderia exercer sobre a zona habitável de Alpha Centauri A. Simulações de N-Corpus indicam que a presença de um gigante gasoso próximo à zona habitável pode proteger ou prejudicar a formação de planetas rochosos, dependendo de sua massa, excentricidade e posição orbital. Em alguns cenários, o gigante atua como um escudo, desviando cometas e asteroides. Em outros, ele provoca instabilidades que impedem a formação de órbitas estáveis para mundos menores. Determinar o papel específico de S1.C1 exigirá modelagem numérica detalhada e observações para mapear possíveis companheiros menores. Do ponto de vista observacional, a estratégia adotada pelo time do James Webb serve como estudo de caso para a detecção de planetas em sistemas binários brilhantes. O uso de uma estrela de referência, Epsilon Musca, para calibração foi fundamental para remover artefatos e obter contraste suficiente. Essa abordagem pode ser replicada em outras tentativas de detecção direta, especialmente para estrelas brilhantes próximas. Além disso, a experiência mostra que campanhas observacionais devem ser planejadas levando em conta a rápida variação de posição das estrelas próximas, que se deslocam perceptivelmente no céu devido ao seu movimento próprio. O próximo passo lógico será a campanha de agosto de 2026. Nesse período, além do James Webb, outros instrumentos poderão contribuir. O Nancy Grace Roman Space Telescope, caso já esteja operacional, terá coronógrafos de alto desempenho no visível e infravermelho próximo, ideais para observar reflexos da luz estelar na atmosfera e nos anéis. O ALMA poderá buscar emissão térmica contínua ou linhas espectrais associadas a moléculas como monóxido de carbono, que já foram detectadas em atmosferas de exoplanetas gigantes. Telescópios terrestres de próxima geração, como o Extremely Large Telescope, ELT, e o 30-Meter Telescope, TMT, poderão aplicar técnicas de óptica adaptativa extrema para buscar confirmações adicionais. Vale notar que a confirmação de um planeta gigante frio tão próximo abriria portas para estudos detalhados de suas luas. Embora a detecção direta de exóluas ainda não tenha sido confirmada em nenhum sistema, a proximidade de Alpha Centauri
aumentaria consideravelmente a chance. Se S1-C1 possuir luas grandes, seria possível buscar variações sutis no brilho durante trânsitos ou ocultações mútuas, ou até sinais térmicos em comprimentos de onda específicos. Isso se conecta diretamente com discussões sobre habitabilidade de luas, um campo que vem ganhando força na astrobiologia. E já que estamos entrando em um terreno de hipóteses e possibilidades, este é o momento ideal para curtir e compartilhar este conteúdo com outros entusiastas da astronomia. Quanto mais pessoas acompanharem e discutirem descobertas como essa, maior será a troca de ideias e a chance de gerar novas perspectivas para futuras pesquisas. Entre os sistemas já conhecidos que possuem planetas gigantes em órbitas excêntricas e inclinadas, alguns se destacam pela semelhança parcial com o cenário proposto para S1-C1 em Alpha Centauri A. Um exemplo clássico é o sistema 16 Cygni, composto por duas estrelas parecidas com o Sol em órbita binária, e que abriga o planeta 16 Cygni BB. Esse planeta apresenta uma excentricidade orbital próxima de 0,6, muito superior à da maioria dos gigantes gasosos detectados por velocidade radial. Modelos dinâmicos indicam que essa alta excentricidade provavelmente se deve à interação gravitacional de longo prazo com a estrela companheira, um mecanismo análogo ao que poderia ter moldado a órbita de S1-C1. Outro caso relevante é o de HD 80606b, que se distingue por uma órbita extremamente excêntrica, com excentricidade de 0,93. Essa trajetória faz com que o planeta experimente variações de insolação brutais ao longo de sua órbita, provocando aquecimentos e resfriamentos rápidos na atmosfera. Embora S1-C1, se confirmado, não possua excentricidade tão extrema, o exemplo de HD 80606b mostra como a interação com uma estrela companheira em um sistema binário pode gerar órbitas alongadas e instáveis em termos climáticos. Em contrapartida, há sistemas binários que abrigam planetas gigantes em órbitas muito mais circulares. Isso ocorre geralmente quando a separação entre as estrelas é grande o suficiente para que as perturbações gravitacionais sejam mínimas. O sistema Gamma Cephei, por exemplo, possui um gigante gasoso com período orbital de cerca de 2,5 anos e excentricidade moderada em torno de 0,12. A diferença em relação a Alpha Centauri é que a separação entre as estrelas em Gamma Cephei é maior, permitindo maior estabilidade para órbitas menos excêntricas. Ao compararmos esses sistemas, percebemos que a posição de S1-C1 dentro de Alpha Centauri A é compatível com um regime intermediário de estabilidade, suficientemente perto da estrela hospedeira para manter órbita de longo prazo, mas sob influência contínua da estrela companheira, que pode induzir oscilações e mudanças periódicas em sua excentricidade e inclinação. Isso reforça a hipótese de que, se existir, S1-C1 seja resultado de uma história orbital complexa, talvez incluindo fases de migração ou interações passadas com outros corpos massivos que já não estão mais presentes no sistema. Além do contexto dinâmico, a comparação com outros planetas gigantes conhecidos é útil para prever características atmosféricas. Gigantes frios como Saturno, mas localizados em torno de outras estrelas, tendem a apresentar atmosferas dominadas por hidrogênio e hélio, com presença de metano e amônia. Dependendo da temperatura e da pressão, essas moléculas podem condensar, formando camadas de nuvens distintas. No caso de S1-C1, a temperatura média estimada sugere a possibilidade de nuvens de amônia em latitudes específicas, enquanto regiões mais profundas da atmosfera poderiam conter nuvens de água ou hidrossulfeto de amônio. A presença de um sistema de anéis também tem paralelos observacionais, ainda que indiretos. Até agora, não foi detectado nenhum sistema de anéis em exoplanetas com a clareza com que vemos em Saturno, mas algumas variações em curvas de luz de trânsitos planetários sugerem que anéis extensos
podem existir em casos isolados. O candidato mais famoso é J-Aline 407b, um objeto que pode possuir um sistema de anéis dezenas de vezes maior que o de Saturno. Embora JT407b esteja muito mais distante e possua características diferentes, sua existência teórica mostra que estruturas de anéis grandes e complexas são possíveis fora do sistema solar. Outra dimensão de comparação é a oportunidade de observação direta. A maioria dos gigantes gasosos conhecidos foi descoberta por velocidade radial ou trânsito, métodos que não permitem imagem direta detalhada. Os poucos que foram diretamente imagiados, como os planetas do sistema AR-8799, são geralmente muito jovens, massivos e quentes, localizados a grandes distâncias de suas estrelas, o que facilita a detecção no infravermelho próximo. S1-C1 seria um caso inédito, um gigante frio e maduro, orbitando uma estrela próxima e parecida com o Sol, e detectado em comprimento de onda infravermelho médio. Isso ampliaria drasticamente o leque de parâmetros observacionais disponíveis para estudos comparativos. No campo das implicações para a formação planetária, comparar Alpha Centauri com sistemas como 16 Cygni ou HD 8606 sugere que a existência de um planeta gigante nessa configuração reforça a ideia de que a formação pode ocorrer mesmo em condições dinamicamente hostis, desde que haja regiões do disco protoplanetário protegidas de perturbações severas. Modelos de disco circunestelar em binários mostram que, se a estrela companheira tiver órbita suficientemente excêntrica, o disco ao redor da estrela hospedeira pode ser truncado a poucas unidades astronômicas, mas, ainda assim, fornecer material suficiente para formar um gigante gasoso. Também vale considerar que, no caso de Alpha Centauri, a idade do sistema, cerca de 5,3 bilhões de anos, significa que qualquer planeta presente já passou por longos períodos de evolução orbital e atmosférica. Isso contrasta com sistemas jovens como HR 8799, onde ainda se observam discos de detritos extensos e sinais de formação planetária ativa. S1-C1, se real, representaria um estado final estável de evolução, permitindo estudar como gigantes gasosos se comportam após bilhões de anos de interação com uma estrela companheira. A confirmação de S1, o C1, teria um peso considerável no campo da astrobiologia, ainda que o próprio planeta, sendo um gigante gasoso frio, não seja habitável para formas de vida como conhecemos. O interesse estaria nas possíveis luas que esse planeta pudesse abrigar. No sistema solar, luas como Europa, Ganimedes, Calisto, Encélado e Titã já mostram que corpos orbitando gigantes gasosos podem conter oceanos subterrâneos, atividade geotérmica e química complexa, condições que, teoricamente, poderiam sustentar biosferas microbianas. No caso de S1 ou AC1, a temperatura média baixa exigiria que qualquer oceano líquido fosse mantido por aquecimento interno, provavelmente resultante de efeitos de maré, induzidos pela gravidade do planeta e por ressonâncias orbitais entre luas. A presença de um gigante gasoso próximo à zona habitável de Alpha Centauri A poderia também influenciar o transporte de voláteis, como água e compostos orgânicos, para planetas terrestres do sistema, caso eles existam. Em cenários favoráveis, um planeta gigante atua como intermediário, desviando ou direcionando cometas e asteroides para regiões internas. Em cenários desfavoráveis, provoca instabilidades que dificultam a manutenção de órbitas estáveis para planetas rochosos. Simulações específicas para Alpha Centauri seriam necessárias para determinar qual dos dois papéis S1-C1 desempenharia. Do ponto de vista de exploração espacial futura, Alpha Centauri é o destino natural para qualquer missão interestelar experimental. Projetos conceituais como o Breakthrough Starshot prevêem o envio de mini-sonas equipadas com câmeras e instrumentos básicos a frações significativas da velocidade da luz, o que permitiria a chegada ao sistema em poucas décadas após o lançamento.
A existência confirmada de um planeta gigante e potencialmente de um sistema de luas tornaria o planejamento dessas missões mais específico, com foco em obter imagens de alta resolução, espectros atmosféricos e medições magnéticas. Além disso, a proximidade de Alpha Centauri facilitaria a aplicação de tecnologias emergentes de imagem direta. Técnicas como coronografia avançada, óptica adaptativa extrema e interferometria espacial poderiam, no futuro, produzir imagens tão detalhadas de S1.C1 que se tornariam comparáveis, em resolução, às imagens que hoje temos de Júpiter e Saturno. Isso abriria a possibilidade de estudar padrões de nuvens, tempestades e variações sazonais na atmosfera de um exoplaneta gigante frio. Astrobiologicamente, ainda que a habitabilidade direta de S1.C1 seja nula, a análise de sua atmosfera poderia servir como referência para estudos comparativos. Ao entender melhor a composição química, dinâmica e evolução de atmosferas de gigantes frios, seria possível refinar modelos que ajudam a interpretar observações de exoplanetas menores e mais distantes. Além disso, se forem detectados elementos como metano, amônia ou compostos fotodissociados, poderemos correlacionar esses dados com condições semelhantes observadas no Sistema Solar, fortalecendo o arcabouço teórico que sustenta a busca por bioassinaturas. Há também a dimensão de divulgação e engajamento público. Um planeta gigante confirmado no sistema estelar mais próximo à Terra certamente teria grande impacto cultural, reacendendo o interesse por missões tripuladas ou robóticas para fora do Sistema Solar. Ao mesmo tempo, serviria como motivação para investimentos contínuos em telescópios espaciais de próxima geração e em missões interestelares experimentais. A ciência ganharia não apenas um objeto de estudo valioso, mas também um catalisador de apoio social e político para a exploração espacial. Por fim, é importante lembrar que, neste momento, S1C1 permanece um candidato e que a ciência avança com base na confirmação rigorosa de hipóteses. Observações futuras, especialmente as planejadas para agosto de 2026, serão decisivas para determinar sua natureza. Se for um planeta, ele se tornará um marco para a astronomia moderna. Se não for, o processo que levou à sua detecção e análise ainda representará um salto metodológico importante. Em qualquer dos casos, Alpha Centauri continuará sendo um dos alvos mais promissores e estudados do céu noturno, e cada dado coletado aproximará a humanidade de responder à pergunta fundamental sobre nossa vizinhança cósmica: quantos mundos existem lá fora e como eles realmente são?